Parar de beber ou de usar qualquer droga é apenas o começo de novas escolhas. É abrir mão de muita coisa e o começo de uma nova vida. Mas é só um começo. Sejam todos bem-vindos. Eu sou Amélia Prado, psicóloga, trabalho em recuperação de pessoas com dependência química, na orientação e atendimento às famílias. A dependência química é uma doença que, além de não ter cura, é de difícil tratamento, porque ela tem a sua evolução, tanto no desenvolvimento da doença, como na recuperação. O primeiro passo da recuperação é a decisão. Você precisa se decidir a parar de beber ou de usar qualquer outra substância. O segundo passo é a aceitação. Sair da negação e aceitar que você tem uma doença e que não tem controle do uso de substância, seja qual for a sua droga de preferência. Aqui no canal tem vídeo falando sobre a negação. Assista que você vai entender muito melhor. Então, a pessoa vai passar pelo processo de desintoxicação, vai entrar em recuperação e depois vai viver em sobriedade. Quando você estiver vivendo em sobriedade, a próxima barreira é conseguir a sua sobriedade emocional. Aqui está uma barreira que leva a muitos à recaída. Citando aqui algumas emoções que fazem parte da dificuldade em atravessar essa barreira, estão as mágoas, as frustrações, ressentimento, ódio, rancor, tristeza, sentimento de abandono, de fracasso, de culpa, falta de perdão a si mesmo e aos outros, autopiedade, vitimismo, todos esses sentimentos e emoções que você carrega e que mesmo sóbrio você continua com ele, da mesma forma, não ficou no passado junto com o seu uso, a não ser que você trabalhe muito para encontrar a sua sobriedade emocional. E você precisa entender que esse é um processo de evolução psicológica e espiritual. Como é um processo, você deve saber que não tem tempo determinado. A grande maioria que não se conscientizam de suas próprias barreiras emocionais continuam com o mesmo comportamento e carregam dentro de si estas barreiras que acabam lhe levando a uma recaída. E como conviver com um peso tão grande de sobriedade? Uma das coisas mais difíceis é conviver com os fantasmas que assombram na sobriedade, porque mesmo vivendo sóbrio, toda a vivência do uso de substância não foi apagada e nem vai ser. E se não foi elaborado, perdoado e ressignificado, você continua com a sua carga, as suas barreiras emocionais, que este é o peso que você carrega. A sobriedade pode lhe obrigar a olhar para os seus defeitos de caráter, o egoísmo, a arrogância, não que quem não seja dependente de substância não tenha esses defeitos de caráter. Olhar para as suas próprias imperfeições, mesmo que isso possa causar dor ou vergonha, é muito importante esse olhar. Significa que você realmente está num processo de mudança e que é algo que você está próximo a encontrar o seu equilíbrio emocional. Não tenha pressa, um passo de cada vez, senão você pode até direcionar a compulsão para um perfeccionismo. Lembro do relato de um dependente químico em recuperação que dizia que quando ele ficou sóbrio, ele vivia caçando pessoas que faziam uso para entrar em recuperação como ele entrou. Queria salvar todo mundo, até entender que a recuperação é individual e que cada um tem o seu processo. E aqui um ponto importante para as famílias, que tentam fazer de tudo para parar com o uso de droga do seu familiar. O que a família pode fazer é facilitar este processo e intervir quando for necessário, para a pessoa que é dependente química ter condições e clareza de raciocínio para entrar em recuperação. E cuidar de sua própria saúde mental e recuperação também. Voltando à nossa sobriedade emocional. É preciso superar o medo de viver sem a substância, de lidar com suas próprias questões, com a sua própria sobriedade, o medo da recaída, o medo e as dificuldades em lidar com o outro, porque os problemas de relacionamentos vão ficar mais presentes do que quando você estava entorpecido pelo uso de drogas. Deixar de lado também o egoísmo, o ressentimento,
e não ficar preso aos problemas, porque o problema maior já passou, que era quando você estava no uso de substância. Pode até não parecer tão fácil enquanto você não conseguir superar suas barreiras emocionais, mas você vai superar estas barreiras. Tem que ter o cuidado para não depositar no outro as mesmas exigências que você está fazendo a você. E também não tentar controlar tudo o que está à sua volta e nem todas as pessoas, né? Não tentar controlar tanto as situações quanto pessoas. Só por hoje, a sua prioridade deve ser a sua sobriedade. Cuidar disso dia após dia. Deve ser a sua prioridade. Evitar o primeiro uso de sua droga de preferência, seja a bebida ou seja outra droga. Sabendo que cada um tem as suas próprias barreiras. Cada um vai encontrar o seu equilíbrio emocional e vai encontrar de maneira diferente. Não existe uma receita. Mas você pode começar buscando a sua espiritualidade, cuidando do seu bem-estar físico, mental e espiritual, mudando de hábitos, lugares que frequentava, o ciclo de amizade, buscando ajuda profissional, grupos de ajuda mútua, mudando aquilo que você consegue mudar no momento. Ser honesto consigo mesmo e se perguntar como está o seu processo de recuperação emocional e físico e identificar suas barreiras emocionais. Sem saber quais são as suas barreiras emocionais, não tem como você trabalhar essas barreiras. Sem evolução emocional, não tem crescimento emocional. Pode ter até uma vida sem uso, mas os seus fantasmas, a sua compulsão vão estar sempre lhe assombrando. A mudança não deve ser apenas externa, mas principalmente interna. Lembrando que seu maior inimigo é você mesmo. Então você precisa conhecê-lo bem para saber como lidar com ele. Quando você ultrapassar estas barreiras, vai ser libertador. E aí você vai encontrar a sua serenidade e o seu equilíbrio. Deixará de arrastar a corrente como se viver sóbrio fosse uma prisão, um castigo, porque os outros podem, mas você não pode. E vai desfrutar da alegria de viver em sobriedade. Agora eu vou finalizando nosso vídeo de hoje, deixando um conselho de 1 a. O conselho diz assim: tira do vocabulário as palavras sucesso e fracasso e coloque no lugar honestidade e esforço. Não esqueça de deixar o seu like, o seu comentário e se inscrever no canal se você ainda não for inscrito. Muito obrigada, eu espero você no próximo vídeo. Fique em paz.